Finalmente corri a minha primeira meia maratona. Estou muito feliz por ter atingido este objetivo, porque há pouco tempo atrás parecia que ia ser impossível eu conseguir atingir isto. Então é super bom que as coisas tenham resultado. Mas eu tive muita experiência de sentir que gostei mais e aproveitei mais a jornada da prova em si do que propriamente quando cheguei ao fim e atingi o objetivo, porque eu acho que em parte sinto um pouco que falhei, porque eu não estive a prova toda a correr. Tive vários momentos da prova em que caminhei e eu sei que não é assim, mas algo em mim quase que parece que não sente que eu corri mesmo a meia maratona só porque houve secções em que eu estive a caminhar. Mas tendo em conta que há 2 meses atrás eu estava com uma lesão e achava que já não ia conseguir atingir isto, na verdade é super bom e acho que algo também importante, que no fundo essa pequena lesão que eu tive me ensinou, foi que tenho de aprender a não esforçar o meu corpo ao máximo e eu acho que consegui levar muito esse ensinamento para a meia maratona que eu fiz no domingo. Porque acabou a ser mais difícil do que aquilo que eu esperava e eu achava que o difícil ia sempre ser eu e a minha resistência e não estava à espera de coisas como o tempo, que acabou por ficar muito quente após algumas semanas em que o tempo andava mais fresco. Não esperava que os primeiros quilómetros fossem literalmente dentro de um túnel. E eu acho que esse início da prova foi mesmo logo o mais complicado. Para começar, eu não sou uma pessoa que corre muito rápido, então eu inscrevi-me para estar no último grupo que ia sair. E isso basicamente significou que a meia maratona começava às 10h30, mas eu só saí já perto das 11. E foi um bocado chato estar ali tanto tempo parada. Eu percebo, claro, as pessoas mais rápidas estão a sair primeiro, mas acabei por estar ali muito tempo em que não estava bem a fazer nada, estava só no meio da multidão. E é quase como um tempo perdido em que só estávamos com um nervosismo maior. Mas depois a prova começou, tudo bem, eu estava a conseguir manter um ritmo lento, que era assim a minha maior prioridade, e entramos nesse túnel. Eu fiquei mesmo desiludida por a prova ser pelo túnel e não pela estrada normal, porque era numa rua que tinha uma vista super linda para a Basílica e eu literalmente não vi nada, porque estava debaixo de terra. E eu lembro claramente, quando começámos a chegar ao túnel, eu pensei, ui, que fixe! E eu tive basicamente a visão de olhar em frente e ver milhares de pessoas a correrem dentro de um túnel, foi super engraçado. E depois no início algumas pessoas estavam a dizer coisas, a mandar berros e toda a gente super divertida. E bem depressa as coisas viraram um bocado. Porque, imaginem, milhares de pessoas dentro de um túnel, onde não há propriamente ventilação, não há ar fresco, não há nada. E num dia em que estava calor, o túnel ainda estava muito pior, foi horrível. Literalmente nos primeiros 2-3 km, as pessoas à minha volta já estavam um bocado a caminhar e a desistir, e eu comecei logo a sentir aquele sentimento que eu já senti em corridas anteriores que eu fiz, que é quase de solidão, porque não tenho propriamente pessoas sempre ali a acompanhar o meu ritmo. Por isso devo dizer que o momento em que saímos do túnel foi assim o momento mais feliz na prova para mim, e finalmente sentir um bocadinho de vento, de ar fresco, foi incrível. E algo engraçado que também aconteceu foi que durante a corrida eu fui meio que usando as pessoas à minha frente como forma de me orientar onde estava. E eu acho que assim que mais marcou foi um senhor que já tinha mais de 70 anos, dizia na camisola, e eu lembro naquele momento de sentir imenso que esta pessoa sabe o que está a fazer e esta pessoa claramente já tem muita experiência nisto e houve algo reconfortante a estar ali meio que a acompanhar uma pessoa assim. E como eu estava a dizer anteriormente, eu acabei por caminhar também. Eu acho que a primeira vez que eu caminhei foi logo aos 7 km. E eu nesse momento foi um bocado difícil psicologicamente para mim, porque eu pensei, se eu já caminhei um bocadinho aqui, como é que eu ainda vou fazer mais do dobro do que eu já fiz até agora? Mas depois meio que adotei a estratégia de, sempre que eu tinha uma subida ao sol, que era complicada, percebi que era melhor eu simplesmente caminhar um bocadinho mais acelerada do que estar a forçar-me a correr, em que ia estar a desgastar-me muito mais do que era necessário. Mas basicamente após depois o 8º quilómetro, diria eu, as coisas voltaram a ser um bocadinho mais fáceis e assim que cheguei aos 10, meio que me deu quase um alívio psicológico de ok, se já cheguei aqui, eu consigo agora fazer mais isto, desde que vá fazer nas minhas pausas, quando às vezes for uma subida muito grande ou estiver muito quente numa zona. E eu já sabia que a corrida ia ter alguma elevação, mas eu definitivamente não estava preparada para a elevação mesmo que era. Eu devo dizer que o percurso acho que ficou assim muito aquém do que poderia ser. Não foi um percurso propriamente bonito, a não ser se calhar então a parte final. E outra coisa estranha também que uma pessoa sente muito quando é mais lenta é, por exemplo, nas zonas de abastecimento. Chegou a um ponto em que já não havia, por exemplo, copos com água, em que os voluntários tinham sozinhamente garrafas enormes que estavam a encher. E é ok, ainda tinha água, mas numa mistura com todos os corredores mais rápidos, no fundo,
conseguem tirar vantagem do sistema e das coisas, estarem prontos para eles no momento em que é preciso. E isto, por um lado, motiva-me também para conseguir tentar agora melhorar os meus tempos. Mas, por outra, é sempre chato. E não gostei de ter voltado a sentir como às vezes uma corrida pode ser solitária. Isto acontece-me várias vezes de não sou propriamente a pessoa que está no fim, mas estou naquela zona quase de transição entre o grupo dos que ainda estão a correr e do grupo dos que estão a caminhar. Então fico ali numa posição meio estranha porque quase que não tem ninguém a correr ao meu lado a partir de certo ponto. E isso é um bocado chato porque quando nós temos pessoas que estamos mais ou menos a acompanhar, isso meio que nos motiva a estarmos ali a manter e a conseguir fazer aquilo. Mas depois quando ficamos sozinhos temos de ter um bocado mais a força e o poder de conseguirmos fazer nós próprios isso. Depois também foi engraçado porque para o fim da corrida, os últimos quilómetros, juntámos com as pessoas que estavam a fazer maratona e foi aí que eu vi mesmo o peso e a dificuldade que estas provas podem ter numa pessoa, porque as pessoas que estavam a fazer maratona estavam muito mais arruinadas dos que estavam na meia comigo, mas mesmo assim eles tinham dado a determinação ao mesmo tempo, que era mesmo bonito de se ver. E acabou por ser mais engraçado então no fim, porque voltaram a estar mais pessoas à minha beira, mas ao mesmo tempo muitos de nós meio que já estávamos só a caminhar e a correr, e a caminhar e a correr, sempre assim. Mas foi muito bom aquele momento, em que eu já estava mesmo quase a chegar ao estádio e eu já tinha a certeza absoluta que eu ia chegar à reta final e que ia conseguir. E depois finalmente entro no estádio e dou aquela última volta. E foi engraçado porque o apresentador gritou o meu nome mesmo ali comigo a chegar à meta e foi super divertido. Andrea, yes! E eu fiquei mesmo feliz por ter conseguido terminar, apesar de ter sido estranho ter estado quase a metade da prova inicial a sentir que não ia ser capaz, mas depois a metade da prova final, em que mesmo já estamos a correr mais devagar e isso tudo, já acreditava mais que eu ia conseguir atingir o meu objetivo. E eu acho que há sempre coisas que nos ficam gravadas das pessoas que estavam à nossa volta ou de pessoas que estavam a assistir. É sempre fofo quando estão pessoas a assistir e a torcer por nós e veem o nosso nome e gritam e apoiam-nos. E naquele momento dá mesmo para meter o sorriso na cara de uma pessoa. E é estranho como tantos de nós escolhem pagar dinheiro para participar em algo em que basicamente estamos a sofrer, mas ao mesmo tempo também sabe super bem estamos a superar e a fazer um objetivo. E eu nem disse, mas o meu tempo final foram quase 3 horas. Mas mesmo assim, foi a minha primeira, foi a forma de eu começar. Tenho de estar confortável em não ser a pessoa mais rápida e isso não me impede de poder participar nestas coisas. E acho que é sempre bom ter a experiência de participar e perceber como é que funciona a zona da partida, como é que é estar a correr com outras pessoas perto de mim. Porque foi engraçado, uma semana antes disto fui a uma parkrun de 5 km e foi um bocado horrível porque as pessoas eram rápidas e eu senti-me um bocado mal e quase a não conseguir acompanhar. E isso, em vez de me dar confiança para a meia maratona, na verdade tirou-me um bocado, mas depois na meia maratona, e agora ter chegado ao fim, acho que me deu outra vez um bocadinho de confiança para eu voltar a estar um bocado mais motivada e focada. E agora eu sinto que, se eu conseguir fazer isto, se calhar da próxima vez já vou conseguir fazer melhor, se calhar já não vou ter de fazer tantas pausas, se calhar não vou correr num dia tão quente, que acho que isso também influencia muito, se calhar já vou estar mais preparada fisicamente. E acima de tudo estou mesmo só grata por ter tido esta experiência. Bem fixe ter uma medalhinha para recordar, por acaso é fofa. E vou usar agora esta experiência também como motivação. E eu acho que isto também pode servir um bocado como prova de que nem todas as pessoas são assim tão rápidas ou é assim tão fácil fazerem as coisas. E pode ser ok às vezes termos de caminhar, termos de perceber até que ponto é que podemos puxar o nosso corpo ou não, percebermos as dinâmicas das pessoas que também participam nestas coisas, tudo o que anda aqui envolvido. É sempre um mundo meio engraçado.